Coloca a mão no seu coração assim por um instante, feche seus olhos. Repita assim comigo: Pai, fale comigo nessa noite, através da Tua palavra, que eu saia daqui transformado, conforme o caráter do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, glória a Deus, no livro de Mateus, lá no capítulo 4, vai lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, e aí você fica no versículo 1, assim que você achar. Localizou aí? Amém. Vamos lá, você que está sem a Bíblia, pode acompanhar aqui no nosso telão, que a gente tem aqui para você. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aqui, por enquanto, é o trecho que nós vamos ler dessa passagem. Na noite de hoje, para a noite de ceia, o Senhor tem uma palavra rema para o meu e para o seu coração, e essa mensagem, nós vamos nos concentrar logo no primeiro trecho de Mateus capítulo 4, nesses primeiros versículos que vão seguir aqui adiante no nosso texto, e a gente vai ver a respeito da tentação de Jesus no deserto. Você vai ver que essa passagem, ela é um ensinamento poderoso para todo cristão que deseja viver uma vida realmente autêntica nas mãos do Senhor, uma vida aonde você vai conseguir escapar das armadilhas do diabo, aquelas armadilhas que se levantam para te derrubar. Então, nela, Jesus vai nos mostrar a importância de nós dependermos totalmente dele em obediência e entendimento à sua palavra, ok? Então, compreender esse texto e como Jesus venceu essas tentações é fundamental para qualquer cristão que deseja viver essa vida autêntica. E para a gente facilitar o nosso entendimento, nós vamos ler esses versículos a seguir um pouco de cada vez. Nós não vamos fazer uma leitura completa e depois ir voltando. Nós vamos lendo pouco a pouco, um trecho a cada trecho, e aí nós vamos entender essas tentações que Jesus passou, Jesus enfrentou, e como ele venceu cada uma delas, e como ele nos ensina a vencer também, certo? Então, para isso, você não pode fechar a sua Bíblia. Você tem que deixar ela aberta aí até o final, porque você vai lendo comigo ao longo de toda essa mensagem. E o título da nossa mensagem hoje é Mais Esperto que o Diabo. Repita comigo assim: eu sou mais esperto que o diabo. Isso aí, não precisa ter medo de falar o nome dele não, tá, irmãos? Tem gente que fica com medo assim, não vou falar o diabo e tal. Não, eu sou mais esperto que o diabo. Esse é o título da nossa mensagem, mais esperto que o diabo. E se você ver aqui nesse versículo primeiro, no texto que acabamos de ler, ele começa com duas palavrinhas-chave. Ele diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A seguir. Isso nos mostra que houve algum evento anterior na vida de Jesus, e esse capítulo 4, então, seria uma sequência de acontecimentos anteriores. E esse acontecimento anterior que aconteceu na vida de Jesus, nós encontramos justamente ali no capítulo 3 do livro de Mateus, onde nós vamos ver Jesus sendo batizado por João, o Batista. E João, ele era primo de Jesus, João Batista, ele era primo de Jesus, e eles tinham ali uma diferença de aproximadamente 6 meses de idade, ok? Por essa pouca diferença que tinham de idade, ao que tudo indica, eles provavelmente cresceram juntos, e conviveram juntos ao longo da sua vida, na sua infância e durante a sua fase adulta. Eram primos com quase a mesma idade, como se fosse o Arthur e o Davi, ou o Arthur e o Gabriel, por exemplo. Então, essa pouca diferença permitia que eles tivessem uma convivência familiar juntos, beleza? E como fruto dessa convivência, João Batista
convivendo com Jesus, ele com certeza ao longo desses anos conseguiu entender quem de fato Jesus era. E testificou no seu coração que esse Jesus, seu primo, era o Messias prometido que viria ao mundo para salvar o seu povo. Tanto é verdade que você vê que a mensagem de João Batista, ela era necessariamente uma revelação de quem Jesus viria a se revelar para o mundo. Tanto é que João ele fala: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele também disse: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Arrependam-se e gerem frutos dignos de arrependimento. Ele também disse assim: eu batizo vocês com água, mas virá alguém depois de mim, que é muito mais poderoso do que eu, e ele os batizará com fogo, e eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ah, irmãos, de quem será que ele estava falando? De Jesus, de Jesus. João Batista sabia que Jesus, o seu primo, era o Messias prometido para o mundo, o Salvador do seu povo. Tanto é verdade, de novo, que quando Jesus, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o que João diz? Ele diz assim: esse aqui que vocês estão vendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei lá atrás, é dele a mensagem a qual eu venho pregando para vocês todos esses anos. Ele é o cumprimento da mensagem que eu tenho dito para vocês todos os dias. E aí, ele é muito mais poderoso e superior do que eu. Então João reconheceu a divindade de Jesus. E por reconhecer a divindade de Jesus e reconhecer quem estava na sua frente, ele diz: eu necessito ser batizado por você, e você vem até mim pedindo para que eu te batize? Mas Jesus entendia que ele precisava passar por aquele batismo. Jesus entendia que aquilo era necessário. Tanto é que no versículo 15 do capítulo 3 aqui de Mateus, ele vai dizer: olha, vamos fazer dessa forma, porque é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. Amém? E por que isso é relevante então para essa nossa mensagem de hoje? Como é que isso se encaixa naquilo que vamos aprender? Porque esse momento da vida de Jesus, o batismo nas águas, nas mãos de João Batista, foi quando os céus se abriram após ele sair das águas. O Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele, e Deus então afirmou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. E isso marca o início da trajetória de Jesus, da vida pública ministerial de Jesus. Você vai ver no capítulo 4, uma seção da sua Bíblia escrita assim: o início do ministério de Jesus. E esse início foi através desse batismo. Então essa conexão entre Mateus 3 e Mateus 4, entre o batismo e o deserto, nos mostra que Jesus, ele foi conduzido ao deserto não por acaso. Jesus, quando ele vai ao deserto, o próprio capítulo 4 nos afirma que ele foi conduzido pelo Espírito para aquele lugar. Jesus não estava simplesmente passeando, Jesus não estava simplesmente tirando um tempo no deserto e de repente o diabo apareceu para tentá-lo. Não, queridos. Isso se cumpriu, isso aconteceu, porque Deus tinha um propósito na tentação de Jesus. Que propósito era esse? Que ele fosse tentado pelo diabo e vencesse. E por mais que esse texto bíblico nos afirme exatamente isso, que o Espírito o conduziu para o deserto para que o diabo o tentasse, pode parecer meio estranho, soa meio estranho aos nossos ouvidos a gente entender que Deus permitiu que o próprio Jesus, o seu filho, fosse tentado pelo diabo. Não parece meio estranho? Mas a gente precisa compreender um pouco mais além, pois o deserto, ele sempre foi uma figura importante, um papel central nas intenções de Deus para o seu povo escolhido.
não só para o povo de Israel ou para Jesus, mas também para a minha e para a sua vida. Então há uma intenção de Deus, um propósito de Deus no deserto. O mesmo deserto que Jesus enfrentou e que nós enfrentamos todos os dias, e é sobre isso que vamos falar hoje, não é por acaso, mas é uma intenção do Senhor em tudo, e isso você já vai entender como. Para isso nós precisamos voltar um pouquinho na história. Quando o povo de Israel, ele tinha acabado de sair do Egito e ele estava a caminho da terra prometida, o livro de Deuteronômio 8:2 vai nos dizer que o Senhor os conduziu ao deserto e por todo o caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se eles iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Olha isso. A Bíblia diz que o povo do Senhor foi levado ao deserto durante 40 anos, porque o Senhor levou eles para testá-los, prová-los, humilhá-los, para saber quais eram as intenções do seu coração, se eles iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então a gente entende que o deserto, ele é sim um lugar de provação. Deserto é lugar de provação, mas deserto também é um lugar de crescimento espiritual. Tudo vai depender de como nós reagimos em meio a esse lugar. Existem pessoas que são levadas ao deserto e morrem naquele lugar, são paralisadas naquele lugar, assim como o povo de Israel foi paralisado, assim como o povo, devido às suas transgressões, perdeu o direito de acessar a terra prometida, e aí precisou a geração seguinte acessar, de tanto que aquele povo falhou com o Senhor. Então alguns morrem no deserto, mas outros prevalecem, e aqueles que prevalecem, crescem espiritualmente e não são derrotados. Amém até aqui? Então a intenção de Deus era provar sim o seu povo e conhecer as suas intenções. Como eles reagiriam diante da fome? Como eles reagiriam diante da sede? Como eles reagiriam diante do cansaço de já estar há tantos anos passando por aquele lugar? Como eles reagiriam diante do tempo de espera até a promessa se cumprir? Porque, irmãos, nem tudo que Deus nos promete acontece imediatamente, a maioria das coisas não. Geralmente as promessas de Deus para mim e para a sua vida passam por um negócio chamado prova do tempo. Está aqui o James, meu amigo. James tem empresa de marcenaria há 15 anos, né, James? Quando começou a empresa, Deus te fez uma promessa, não fez? Você conquistou no primeiro mês? No primeiro ano? Não. Há uma trajetória que eu e você precisamos seguir. Há uma caminhada, uma jornada que eu e você precisamos nos manter fiéis, para que no tempo do Senhor, após Ele testar as nossas intenções, saber se obedeceremos aos seus mandamentos ou não, a promessa se cumpra. Então o tempo de deserto, o propósito do deserto na minha e na sua vida é esse. É testar se nos manteremos fiéis ao Senhor ou não, se vamos continuar obedecendo aos seus mandamentos ou não vamos, ok? Então, nesse tempo de deserto, Deus se revela a Israel e estabelece alianças com o seu povo. Mas mesmo o Senhor tendo se revelado de uma maneira sobrenatural, Tiffany, de uma maneira extraordinária, tendo provido para eles alimento todos os dias, as suas roupas durante 40 anos não se desgastavam, irmãos. Imagina você com essa camiseta que você está usando hoje durante 40 anos, e ela não estragar, ela não se decompor, ela permanecer exatamente igual. Mesmo o Senhor tendo provado da sua fidelidade e sustentado eles de maneira sobrenatural, ainda assim, a desobediência, a transgressão da lei, a corrupção e o coração idólatra daquele povo fizeram eles fracassar. Alguns no tempo de deserto fracassam, outros vencem e prevalecem. Tanto é que esse povo fracassou tanto diante de Deus, irou tanto ao Senhor,
que você vai ver ali no capítulo 32 de Êxodo, Deus dizendo para Moisés assim: olha Moisés, desce agora, porque aquele povo que você está conduzindo, aquele povo que eu tirei do deserto, enquanto você está aqui em cima buscando orientação para eles nesse meio tempo já fizeram um bezerro de ouro, e eles estão lá adorando aquela imagem. Então desce agora, mas faz o seguinte, vamos fazer diferente. Moisés, me dá licença, que eu vou acabar com esse povo com fogo consumidor, e eu vou recomeçar uma nova nação através de você. Fechou? Deus fala isso para Moisés, irmãos. Tamanha era a ira do Senhor contra o pecado daquele povo. O povo era tão idólatra, era tão pecador, era tão corrupto no seu coração, que Deus se irou e disse: eu vou acabar com todo mundo, e vou recomeçar a nação de Israel. Aí Moisés diz o que? Senhor, se você fizer isso, o que os egípcios vão falar? O que os outros vão falar? Que você tirou eles do Egito para deixá-los morrer no deserto. Então não faça, Senhor, porque o seu nome será prejudicado. E aí Deus disse: então tá bom, mas ainda assim, por conta dessa iniquidade, eu estou marcando esse povo, e no dia da minha visitação, diz o Senhor, eu irei cobrar os seus pecados. Então, irmãos, quando Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para enfrentar as suas tentações, ele estava lá para demonstrar o quê? E agora você vai entender o porquê desse contexto histórico. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme diz a palavra, para demonstrar, não só de um ponto de vista histórico para as gerações passadas, mas também de um ponto de vista profético para as gerações futuras, que é possível sim prevalecer em meio às tentações, que é possível sim ser mais esperto que o diabo e não cair nas suas armadilhas, que ele lança todos os dias para tentar nos derrubar. É por isso que Jesus foi levado ao deserto, irmãos, de um ponto de vista histórico, para provar para eles que era possível, e de um ponto de vista profético, para as gerações futuras também saberem que é possível. Não é porque o povo fracassou que aquele histórico será repetido ao longo do tempo, não. Eu e você podemos prevalecer, eu e você podemos vencer em meio ao deserto. Você crê dessa maneira? Amém. E isso se dá através do quê? Da obediência e da fidelidade ao Senhor. Obediência e fidelidade. Por isso, irmãos, voltando aqui para o nosso capítulo 4 de Mateus, no início do trechinho que lemos aqui, agora nós vamos avançar um pouco nos versículos seguintes, e nós vamos ver que Satanás, ele tentou Jesus em 3 áreas, que são áreas chaves da vida de todo ser humano. A primeira tentação que Jesus enfrentou foi uma tentação nos seus prazeres e necessidades carnais. A segunda tentação que Jesus enfrentou, e nós já vamos destrinchar tudo isso. A primeira tentação foram prazeres e necessidades carnais. A segunda foi identidade e propósito. E a terceira foi ganância e poder. Satanás tentou Jesus nessas 3 áreas. E agora nós vamos ver como cada uma se deu e como Jesus venceu. Vai lá para o versículo 2 agora do livro de Mateus 4, e nós vamos ler, ele diz assim: e depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse para ele: se você é mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. Aqui Satanás desafia Jesus a fazer o quê? Transformar pedras, imagina que isso aqui é pedra, tá? Transformar pedra em pão. Ele diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, pega aqui essas pedras e transforma em pão para você se alimentar. Você está com fome, você está jejuando já há 40 dias, vai, transforma essa pedra, se alimenta delas. E essa proposta, ela simboliza justamente isso. A tentação que vem sobre a nossa vida, de satisfazermos as nossas necessidades físicas e carnais, acima das necessidades espirituais. Talvez eu e você estejamos
sendo tentados nessa mesma armadilha, hoje. Eu não conheço a intimidade da vida de todo mundo, mas talvez alguns de nós que estamos aqui estejamos sendo tentados justamente nessa primeira área por Satanás. Nós nos dedicamos ao Senhor, nós servimos na sua obra, nós somos fiéis dizimistas, ofertantes, obreiros na casa de Deus, mas às vezes parece que a gente está passando por um tempo de escassez. Às vezes parece que a gente está no meio de um deserto, de sequidão, sem pão, sem alimento, e parece que tudo está dando errado. A gasolina do carro acabou, a moto quebrou, o chuveiro queimou, o gás acabou. Irmãos, e aí nesses momentos de deserto, nessas horas, qual é a proposta que o inimigo vem fazer para mim e para você? Escuta, por que você não transforma essa pedra em pão? Por que você não deixa de orar? Para de orar. Não está fazendo efeito nenhum. Por que você não deixa de ir na igreja? Não era mais fácil quando você não tinha compromisso com a igreja, quando você era do mundo? Por que você não para de dizimar? Assim vai te sobrar mais. Por que você não separa? Essa pessoa que está com você não vai mudar mesmo. Seu marido é um traste, ele não vai mudar. Olha quanto tempo você está tentando. Sua esposa é folgada, olha quanto tempo você está pedindo para ela mudar e nada acontece. Por que você não deixa tudo isso e transforma essa pedra em pão? Essa é a proposta que Satanás faz. Ele lança tentações que a minha e a sua carne querem ouvir, querem receber. E aí ele tenta te fisgar e te derrubar. Mas eu e você precisamos ser mais espertos que o diabo e não permitir que essas iscas nos apanhem. São iscas de Satanás, irmão. São tentações que ele lança para a gente tentar ser fisgado e ele nos tirar do propósito, nos tirar do propósito de Deus. Então, irmãos, não se deixe enganar. Você precisa ser mais esperto que o diabo. E a resposta de Jesus é uma poderosa lição para mim e para a sua vida. Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu e você não vivemos mais, irmãos, daquilo que o mundo dá, mas eu e você vivemos daquilo que o Senhor provê sobre as nossas vidas. Eu e você agora temos a nossa fé e a nossa fidelidade não mais condicionadas ao que temos ou ao que deixamos de ter, a se Deus faz ou Deus deixa de fazer. Não, nós temos a nossa fé firmada e fundamentada no Senhor, independente de qualquer coisa. Quando a tentação do diabo se levantar contra você e te disser: por que você não transforma pedra em pão? Você vai dizer: porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando as coisas estiverem difíceis e você não enxergar uma solução, lembre-se da promessa que Deus fez, lembre-se da palavra que Ele liberou, lembre-se daquilo que Ele te prometeu através da Bíblia. Lembre-se daquilo que Ele te falou e se agarre nisso e não seja enganado pelas armadilhas do inimigo, em nome de Jesus. É como diz aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, o que Ele é? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele? E se não abrir? Continua sendo Deus, irmãos. A nossa fé precisa estar tão fundamentada nas coisas espirituais que necessidade carnal nenhuma vai nos abalar. Amém? Essa é a primeira tentação. A segunda tentação que Jesus sofreu foi pular do alto do templo. Vai até o versículo 5 agora, avança mais um pouquinho. E o versículo 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo, ou seja, sobre o lugar mais alto, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova
o Senhor seu Deus. E essa segunda proposta que Satanás faz para Jesus diz respeito à identidade e ao propósito dele. Ele diz assim: se você é o Filho de Deus que você diz ser, se você é quem realmente você fala para todos que você é, por que você não pula aqui de cima e espera os anjos te carregarem e te protegerem? Você vê como o diabo conhece a palavra, irmãos, e conhece melhor do que muito crente. E ele usa a própria palavra para tentar nos enganar. Por isso que eu e você não podemos estar fundamentados em pastor, não podemos estar fundamentados em líder, nós precisamos estar fundamentados nisso, aqui ó, na palavra de Deus. Porque assim como Satanás usa a própria palavra para tentar nos enganar e distorcer as verdades de Deus, assim com a própria palavra, nós colocaremos ele no lugar dele e diremos: aqui não, Satanás. Ou como diria, aqui não, João Kleber, a pegadinha, lembra da pegadinha do João Kleber? Então perceba que as armadilhas de Satanás que ele lança para mim e para você, elas têm uma característica em comum. Qual característica, pastor? Elas sempre tentam colocar o homem no centro da proposta. Ela diz: você está com fome? Coma. Você é bom? Você é o cara? Faça. E quantos de nós temos sido enganados por essa tentação? Às vezes temos sido fisgados por essa isca de Satanás e temos nos deixado derrubar. A gente aceita essas falsas ideias do inimigo de que nós podemos alguma coisa, de que nós somos bons, de que nós somos capazes. Não no sentido de que nós não podemos, irmãos, não me entenda mal, mas é perigoso você achar que você tem autossuficiência para fazer algo. Porque quando você confia muito em você mesmo, você não depende nada de Deus. Quanto mais você olha para a sua capacidade, por quanto você estudou, por quanto você se preparou, por quanto você pode, para quantas pessoas você conhece, para o seu nível de influência, para o seu network, por que quer que seja, menos você olha para Deus, que te chamou para essa missão. Então você não pode olhar para você, você tem que olhar para Deus. E essa proposta de Satanás é justamente isso, é tentando nos tirar o senso de dependência de Deus e colocando sobre nós mesmos, porque Satanás sabe que um homem ou uma mulher que caminha sozinho, que não está apoiado nas verdades do Senhor, é alguém que está fadado a fracassar na próxima esquina. Sozinho você pode caminhar 1 milha, mas com Deus você pode correr uma maratona inteira. Então, irmãos, não negocie aquilo que você tem de dependência. Isso é uma armadilha do inferno que tenta nos tirar da dependência de Deus. A nossa identidade, Gabriel, não é de pai, a nossa identidade é de filho. A nossa identidade não é de senhor, a nossa identidade é de servo. Então quando nós perdemos isso, nós perdemos o senso de propósito e passamos a achar que as coisas giram em torno de nós mesmos, em torno de satisfazer aos meus desejos, em torno de satisfazer as minhas vontades. E quando isso não acontece, a gente se chateia, aí a gente troca de emprego, daí a gente troca de igreja, daí a gente troca de amigo, troca de marido, troca de esposa, porque a gente acha que tudo tem que girar em torno de nós, do que nós queremos, do que nós achamos que é o certo. Mas irmãos, em nome de Jesus, não seja enganado pelo diabo nisso. Você foi chamado para ser dependente do seu pai, não caminhar sozinho e afastado dele. Amém? O diabo tentou Jesus em sua identidade e propósito, mas Jesus sabia quem era e não precisava provar isso para ele. Tanto é que em resposta ele diz assim: olha, Satanás, também está escrito que você não tentará ao Senhor, o seu Deus. Então, quando o diabo tentar te enganar na sua identidade, no seu propósito, fazendo você perder a sua identidade de filho e tentar te colocar num pedestal de reizinho, achando que você é o bom, que você é o cara, que você pode, repreenda, porque isso é do inferno. Toda proposta que vier para a sua vida, que tentar te colocar no centro de alguma coisa e tirar Deus do lugar dele, é armadilha. Vaza antes que você caia. Amém? E a nossa terceira e última tentação, então,
que Jesus enfrentou foi adorar Satanás em troca de poder e riqueza. Vai até o versículo 8, e nós vamos ler esse último versículo aqui. Esse é o tópico final da nossa mensagem. Diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Então Jesus, olha só, Jesus agora não respondeu, Jesus ordenou. Ele disse: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Perceba que essa última tentação que Jesus sofreu, a última armadilha de Satanás contra a sua vida, ele oferece para ele o quê? Todos os reinos do mundo. Não foi isso? Reinos e glória. Ou seja, ele percebeu que as últimas duas estratégias não funcionaram. Então agora ele mudou o plano, Ney. Ele disse assim: eu vou tentar pegar Jesus naquilo que mais mexe com o coração do ser humano: poder e ganância. E aí ele diz: se você me adorar, esses reinos serão seus e toda a glória dele. E essa tentação, ela diz respeito então ao sucesso do mundo, ao sucesso mundano, colocando a realização pessoal acima do propósito de Deus, colocando aquilo que você quer acima do que Deus quer. É isso que o diabo tenta te enganar, de que o seu sonho você pode sim realizar, porque Deus colocou esse sonho no seu coração, mas será que é o sonho de Deus para a sua vida? Será que foi o Senhor mesmo que colocou ele dentro do seu coração? Então nós entendermos isso é fundamental para nós não nos deixarmos enganar por essa que é a tentação mais difícil para a maioria de nós lidarmos, que é a tentação do poder e da riqueza, da ganância, de achar que podemos alguma coisa, de que teremos o poder nas nossas mãos. E essa é a tentação que muitos cristãos enfrentam durante os seus dias e não conseguem vencer, porque Jeremias 17 vai nos dizer o quê? Que o nosso coração, o meu e o seu, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, ele é enganoso, e desesperadamente corrupto. Meu Deus do céu, o nosso coração está sempre pronto para se corromper, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O meu e o seu coração está sempre desesperado por se corromper e por trair ao Senhor, se não for o Espírito Santo de Deus nos dando clareza, nos dando entendimento e nos firmando nas verdades do céu sobre a nossa vida, nós estaremos fadados à corrupção e ao pecado, como diz a palavra. Meu Deus do céu, irmãos, nós somos de todos os lados tentados a acreditar o quê? Que o padrão de sucesso desse mundo é o padrão certo, não é verdade? Nós somos tentados a acreditar que é isso que nós devemos buscar a todo custo, a todo momento, não importa o que custar, e aí você não consegue viver esse padrão de rede social, de Instagram, de o que quer que seja, você fica frustrado. Você diz assim: por que o fulano tem a vida que eu queria ter e eu nunca consegui? Eu me dediquei tanto, eu faço tanto, eu busco tanto, eu me dedico tanto a isso e nunca alcancei esse sucesso. Queridos, porque talvez esse não seja o padrão que Deus tem para a sua vida. Sabe, a gente tem que parar de olhar para o lado, olhar para o que o nosso vizinho está fazendo, o que o nosso irmão está conquistando, e passar a olhar para a nossa própria vida e dizer: como eu posso viver os planos de Deus para a minha vida? Eu não preciso me preocupar se o Daniel está prosperando 100 vezes mais do que eu, ou se o fulano, o Márcio, por exemplo, que está aqui invisível, aqui na frente, o Márcio, por exemplo, está 10 anos na minha frente em questão do que eu quero alcançar. Não, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para a minha vida e entender o que Deus tem para mim. É para isso que Deus nos criou, não para que a gente viva um padrão do mundo, mas para que a gente viva um padrão dele, para que a gente viva um padrão do céu. Irmãos, a Bíblia fala
que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e eu e você ficamos brigando com Deus e chorando e fazendo voto com Deus para ganhar travesseiro de ouro, pelo amor de Deus. Que miserável homem que somos, de achar que tudo gira em torno de nós, que egoístas que somos, de achar que merecemos alguma coisa. Não, irmãos, essa é uma armadilha de Satanás, e nós precisamos ser mais espertos que o diabo, para não se deixar enganar e cair nessa tentação, porque ele vai te oferecer riquezas, ele vai te oferecer poder, ele vai te oferecer. Mas o que ele vai te pedir em troca disso? O quanto isso tudo vai custar para você? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale nada, não vale nada. Então eu e você precisamos nos colocar na nossa posição de dependência do Senhor e entender que se Ele quiser nos prosperar, amém, mas se Ele não quiser, amém também. Ele é soberano sobre todas as coisas e faz se Ele quer, e como Ele quer, e quando Ele quer. Deus não está condicionado às nossas vontades, nós estamos condicionados à vontade dEle, amém? E para nós encerrarmos, quero já chamar a banda aqui em cima novamente. Jesus, Ele disse assim para Satanás: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus nos ensina que devoção e adoração, ou seja, o nosso coração deve estar totalmente disposto ao Senhor e não a nós, não às propostas que o diabo lança, mas ao Senhor. Então precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, precisamos ser fiéis em nossa adoração e obediência ao Senhor, amém, queridos? Amém, glória a Deus. Nós precisamos ser mais espertos que o diabo. O livro de Hebreus, acho que é Hebreus 14, ele nos diz que o nosso sumo sacerdote Jesus, ele foi tentado nas mesmas tentações que nós, mas ele não pecou. Deus não espera de nós perfeição como Jesus, mas Jesus é um modelo a ser seguido. O problema é quando o modelo é trocado de lado, quando a gente para de se espelhar em Jesus e passa a se espelhar no padrão do mundo, passa a se espelhar no que os outros estão fazendo, no sucesso lá de fora, nas propostas lá de fora, e nos deixamos ser levados pelas propostas que Satanás lança na nossa frente durante os nossos tempos de deserto. Quero te convidar a se colocar de pé. Você sabe qual foi o segredo que Jesus usou para vencer as tentações de Satanás? Jesus usou a palavra. Satanás, ele a todo tempo, durante as tentações, ele tentou distorcer as verdades. Mas Jesus usou da própria palavra, as verdades da palavra, para enfrentar as tentações e vencer cada uma delas. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, irmãos, dificilmente venceremos as tentações. Como é que poderemos nos manter fiéis? Como é que poderemos saber o que é certo e o que é errado se não conhecemos o que é certo? Vão tentar falar para nós mentiras, vão tentar falar para nós verdades distorcidas, que daí deixam de ser verdade, né? Vão tentar falar para nós um monte de coisa. E se não compreendermos a verdade bíblica de Deus para as nossas vidas, seremos enganados. Por isso, não abra mão da sua Bíblia, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão daquilo que você tem de mais precioso, que é isso aqui. Eu já falei para você uns cultos atrás, mas me permita terminar com esse exemplo. Um dia nós vamos todos chegar no céu e vamos encontrar os grandes personagens e heróis bíblicos aqui da nossa Bíblia, não é verdade? Estaremos diante de Paulo, estaremos diante
de João, estaremos diante de Mateus, estaremos diante de Noé, de Moisés, de um tanto de gente que nós só conhecemos através dessas páginas, e vamos perguntar para ele. Eu quero muito perguntar, por exemplo, para Noé: Noé, que loucura foi aquela de construir um barco, cara? Nunca tinha chovido na terra, nunca tinha feito chuva, e Deus te manda construir um barco e tu faz, cara, você é muito louco, Noé, como é que você acreditou nisso? E aí Noé vai dizer assim: pois é, foi loucura, né? Mas me diz aí, como é que foi você viver com o Espírito Santo dentro de você? Qual é a sensação de você ter dentro de você o Espírito do próprio Deus morando aí dentro do seu coração? E a gente vai se encontrar, sabe, com Abraão e dizer: Abraão, Deus falou para ti mesmo, cara, sai do meio da tua terra, olha para fora da tenda, essas estrelas vão ser como a tua descendência, agora vai para um caminho que eu te mostrarei. E tu saiu sem rumo mesmo? E ele vai dizer: foi. E tu vai dizer: que loucura. E ele vai dizer: pois é, mas que loucura é essa de você ter a própria palavra de Deus nas suas mãos todos os dias? Irmãos, não tem nada mais precioso do que a palavra e do que a presença do Espírito Santo dentro de nós. São dois presentes inegociáveis que Jesus deixou para nós. Os antigos tinham fragmentos, eles tinham pedaços de texto que demorava-se às vezes séculos até se encontrarem e poder compilar alguma coisa, mas nós temos tudo pronto na nossa mão. Nós temos tudo aqui, nós temos tudo à nossa disposição, e às vezes não damos valor, não trazemos a Bíblia para um culto, não lemos a Bíblia em casa, não nos dedicamos ao devocional. Irmãos, a gente é muito negligente com a nossa fé, e é por isso que a gente se engana com as armadilhas de Satanás. É por isso que a gente se deixa ser enganado, porque nós não conhecemos a verdade e o poder de Deus. Só tem um jeito de nós vencermos e sermos mais espertos que o diabo: é entendermos a verdade que ele não entende. Ele conhece a letra, mas eu e você temos a revelação, em nome de Jesus. Quando você lê a palavra, quando você lê um texto que você abre aqui e você vai ver sobre a vida de Jesus, e você vai ler, aquele texto salta aos seus olhos, e sem que você perceba, ele penetra no seu coração, mais profundo que uma espada de 2 gumes, e ela vai te cortando, e ela vai te transformando, e ela vai arrancando aquele pecado que estava enraizado na sua vida, e ela vai te limpando. E a presença de Deus junto com você, enquanto você lê, vai te purificando e vai te confirmando, testificando que o que está aqui é verdade. Então, queridos, você tem um presente precioso dos céus nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Se você quer vencer o diabo e não cair mais nas armadilhas dele, se dedique a conhecer a verdade. Não se satisfaça só com culto de domingo, não se satisfaça só com uma mensagem de 30, 40 minutos, eu nem sei quanto tempo eu preguei hoje. Não se satisfaça com isso, isso é muito pouco. Isso é muito pouco perto do alimento que você precisa de verdade. Isso é só uma ajuda, irmãos, para você, para te guiar num caminho. O que você realmente precisa é um alimento diário no seu dia a dia.